E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Marcos Aurélio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça na história da Igreja Católica e conhecer os 5 piores papas que já passaram pelo Vaticano. Preparem-se para histórias de corrupção, luxúria, violência e tudo aquilo que a gente adora. Se preparem para uma viagem no tempo que faria até mesmo o Padre Quevedo questionar a sanidade desses caras. Nossa aventura começa lá no século X, com o Papa João XII, que assumiu o trono papal com apenas 18 aninhos. Dá para imaginar? O cara transformou o Vaticano num verdadeiro carnaval fora de época, uma mistura de república do sexo, drogas e rock and roll medieval. As fofocas da época, os registros históricos, descrevem o Vaticano como um verdadeiro puteiro a céu aberto, com festas que fariam a Hebe Camargo corar de vergonha, cheias de vinho, mulheres e todos os pecados capitais reunidos. João XII era o rei da farra e gastava o dízimo da galera como se não houvesse amanhã. Mas como diz o ditado, quem ri por último, João XII acabou fazendo inimigos poderosos e foi expulso do papado em 963. E para completar a história, reza a lenda que ele morreu do coração enquanto se divertia com a esposa de um inimigo. Quem planta vento, colhe tempestade, não é mesmo? Se você achou a história do Papa João XII absurda, segura essa marimba que agora vem a história do Papa Bento IX, o cara que foi Papa 3 vezes. Isso mesmo, 3 vezes. E cada uma dessas vezes foi mais escandalosa que a outra. E o mais inacreditável, em uma dessas vezes, ele vendeu o papado para o próprio padrinho. Sim, você ouviu direito. Ele literalmente vendeu o cargo mais sagrado da Igreja Católica. É mole ou quer mais? Bento IX sentou na cadeira papal pela primeira vez em 1032, com a idade de Cristo, apenas 20 anos. Ele era jovem, ambicioso e, como muitos diriam, completamente despreparado para a responsabilidade. Governou com pulso firme, fez inimigos como quem faz café e acabou sendo chutado do Vaticano em 1044. Sua administração foi marcada por conflitos e controvérsias, e não demorou muito para que ele fosse deposto. Mas o cara era teimoso que nem mula e voltou ao poder pouco tempo depois. Ele não aceitou a derrota facilmente e, com a ajuda de aliados poderosos, conseguiu recuperar o trono papal. Só que dessa vez, ele resolveu vender o papado para o seu padrinho, que adotou o nome de Gregório VI. A transação foi um escândalo sem precedentes e deixou a igreja em um estado de choque. É cada uma que a gente vê, né? Só que o arrependimento bateu na porta de Bento IX e, com a ajuda de uns capangas, ele tomou o poder de volta. Ele percebeu que tinha cometido um erro colossal e decidiu corrigir a situação à força. A treta foi tão grande que a Igreja Católica ficou parecendo a casa da mãe Joana, com 3 papas disputando o trono, Bento IX, Gregório VI e um terceiro cara, o Silvestre III. A confusão foi tamanha que ninguém sabia ao certo quem era o verdadeiro papa. No final das contas, Bento IX foi expulso de vez em 1048 e morreu em 1056. Sua vida foi uma montanha-russa de poder, escândalos e arrependimentos. Uma história digna de um episódio de A Usurpadora no Vaticano. É um conto de ambição, traição e, no final, uma lição sobre as consequências de se brincar com o poder. Fala, meus queridos! Hoje vamos mergulhar na história de um dos papas mais controversos e extravagantes que já existiram. Estão prontos para conhecer o rei do camarote, o mestre da manipulação e o papa mais família tradicional brasileira da história? Preparem-se para uma viagem no tempo. Com vocês, Rodrigo Borgia, o Papa Alexandre VI. Um homem que não mediu esforços para alcançar o poder e manter sua família no topo. Alexandre VI era o tipo de cara que fazia questão de aproveitar a vida adoidado. Ele não se contentava com pouco e sempre buscava o melhor que a vida podia oferecer. Enquanto Papa, ele teve mais filhos que o Silvio Santos e não se envergonhava disso. Pelo contrário,
Ele usava sua posição para garantir que todos tivessem um lugar de destaque. Promoveu a família inteira para cargos importantes na igreja, garantindo que os Borgia estivessem sempre no controle. E dava festas que fariam o carnaval parecer um chá de bebê. As celebrações eram tão grandiosas que se tornaram lendárias. Rodrigo Borgia era de família rica e tradicional da Espanha. Desde jovem, ele foi preparado para grandes coisas e não decepcionou. Ele usou todo o seu charme e contatos para subir na Igreja Católica, manipulando e negociando com habilidade. Até que em 1492 ele conseguiu o que queria. Virou Papa. Um feito que muitos consideravam impossível, mas não para Rodrigo. Alexandre VI transformou o Vaticano numa mistura de casa da tia Carminha com o Projac. O luxo e a ostentação eram a norma. Festas, banquetes, obras de arte que valiam mais que o PIB de um país pequeno, amantes aos montes. A vida no Vaticano nunca foi tão extravagante. Obviamente, ele usava o dinheiro da igreja para bancar essa vida de luxo, desviando fundos e acumulando riquezas, o que deixou os fiéis mais putos que o diabo na missa. A insatisfação era palpável, e muitos começaram a questionar sua liderança. Alexandre VI morreu em 1508, provavelmente envenenado. Sua morte foi tão misteriosa quanto sua vida. Quem mandou fazer sombra para o inimigo, né? No fim, ele pagou o preço por suas ações. Apesar de todas as polêmicas, suas ações deixaram uma marca indelével na história da igreja. Ele deixou sua marca, transformou o Vaticano num centro cultural e político importante, influenciando a arte e a política da época, e fez a Igreja Católica ser mais poderosa que nunca na Europa. Seu legado, embora controverso, é inegável e continua a ser estudado até hoje. E aí, minha galera? Hoje vamos falar de um papa que era mais vingativo que a Nazaré Tedesco Estevão VI, o cara que resolveu colocar um cadáver em julgamento. Estevão VI tinha tanta raiva do seu antecessor, o Papa Formoso, que decidiu desenterrar o coitado para julgá-lo por heresia. Você não ouviu errado. Formoso tinha sido eleito Papa em 891, mas seu reinado foi mais curto que fila de banco em dia de pagamento. 4 anos depois, Estevão VI assumiu o papado e ordenou que o corpo de Formoso fosse exumado e levado a julgamento. O julgamento, que ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver, foi um show de horrores digno do Zé do Caixão. O corpo de Formoso foi vestido com as roupas papais, sentado em um trono e declarado culpado. A crueldade de Estevão VI foi tanta que o povo romano ficou mais revoltado que torcedor do Palmeiras com o juiz. Em 897, ele foi expulso do papado, preso e morreu estrangulado. Uma história macabra que nos faz questionar se a gente está na terra ou no inferno. E aí, galera? Hoje vamos embarcar em uma história inacreditável que mistura pirataria e religião. Para fechar nosso ranking dos piores papas da história, vamos falar de João XXIII, o terror dos 7 mares e o pesadelo da Igreja Católica. Sim, você ouviu direito, um papa pirata! João XXIII, antes de virar papa, era conhecido como Baldassare Cossa, um pirata que fazia a festa na costa da Itália. Ele saqueava navios e aterrorizava vilarejos costeiros. Ele era famoso por ser mais cruel que o Capitão Gancho e mais ambicioso que o Gru. Sua reputação de pirata era temida por todos. Em 1410, a Igreja Católica estava dividida pelo cisma do Ocidente, com 2 papas brigando pelo poder. Era um caos total, e Baldassare viu uma oportunidade de ouro. Baldassare Cossa viu ali a oportunidade perfeita para dar o golpe da sua vida. Ele usou sua astúcia e charme para se infiltrar na igreja. Ele se aproximou do Papa de Roma e, usando sua lábia de vendedor de coco na praia, conseguiu ser nomeado cardeal. Um pirata se tornando cardeal, quem diria? Em 1410, foi eleito Papa pelo Concílio de Pisa, adotando o nome de João XXIII. Mas sua ascensão ao poder estava longe de ser tranquila. O problema é que ninguém levou ele a sério,
e a Igreja Católica acabou com 3 papas, um em Roma, outro em Avignon e o nosso querido pirata no comando de um bando de mercenários. Era uma verdadeira bagunça. O papado de João 23 foi um desastre total. Ele não tinha a menor ideia de como liderar a igreja e continuou com suas práticas corruptas. Ele continuou com suas falcatruas e foi expulso em 1415 pelo Concílio de Constança, passando o resto da vida na cadeia. Um fim trágico para um papa pirata. Uma história que prova que, às vezes, a realidade é mais bizarra que a ficção. Quem diria que um pirata poderia se tornar papa e causar tanto caos? E aí, galera? Essa foi a história dos 5 piores papas da história. Uma viagem no tempo para conhecer os bastidores do poder, da corrupção e da falta de noção. Se você curtiu essa viagem pela história obscura da Igreja Católica, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!